Existem filmes ruins e existe a Reconquista. Um filme de ficção científica que não apenas fracassou nas bilheterias, mas também entrou para a história como um dos piores filmes já feitos e ainda ajudou a falir um estúdio inteiro. Hoje vamos dissecar o fracasso absoluto de A Reconquista e entender por que até mesmo o elenco e a equipe tentaram se distanciar dessa catástrofe. Eu sou o Will, sejam todos bem-vindos ao canal PW e assistam o que for possível do vídeo e decidam se querem continuar no canal se inscrevendo ou apenas assistindo a outros vídeos. Você decide. A Reconquista de 2000 não foi apenas mais um filme de ficção científica, mas sim um projeto de paixão do John Travolta. O ator, que é membro da Cientologia, ele queria adaptar o livro homônimo do L. Ron Hubbard desde os anos 90. No entanto, os grandes estúdios rejeitaram o projeto preocupados com o roteiro e suas ligações com a religião. Sem o apoio das grandes produtoras, o Travolta ele conseguiu que a produtora independente Franchise Pictures assumisse a produção em 98. A maior parte do financiamento veio da empresa alemã Entertainment AG, enquanto o próprio John Travolta, que também atuava como coprodutor, investiu em torno de 5 milhões de dólares do próprio bolso. O plano era que A Reconquista fosse o primeiro de 2 filmes, já que cobre apenas a metade do livro original. No entanto, o fracasso comercial e crítico enterrou qualquer chance de uma sequência. Muito antes de A Reconquista se tornar realidade, Ron Hubbard ele já sonhava com uma adaptação cinematográfica do seu livro. Em 1983 ele chegou a dizer que o seu livro estava despertando interesse em Hollywood e que ele próprio poderia estar envolvido na produção, talvez até dirigindo, já que ele tinha experiência com filmes de treinamento da Cientologia. Os direitos do filme foram vendidos ainda em 83 para Salem Productions, que planejava dividir a história em 2 filmes, cada um com um orçamento de 15 milhões. O projeto chegou a ter o roteirista Abraham Polonsky e o diretor britânico Ken Annakin envolvidos na pré-produção. Com a morte do Hubbard em 1986, o projeto foi engavetado por mais de uma década. O John Travolta ele recebeu uma cópia autografada do livro Battlefield Earth diretamente do L. Ron Hubbard quando o livro foi lançado, em 1982. O autor esperava que o ator transformasse sua obra em um filme épico, no estilo de Star Wars e contatos imediatos do terceiro grau. Travolta até gostou da ideia, mas a sua carreira na época estava em declínio e ele não tinha poder suficiente para tirar o projeto do papel. Tudo mudou em 94, quando Pulp Fiction trouxe sua grande volta por cima e uma indicação ao Oscar. Com sua influência renovada, o Travolta ele decidiu que era hora de fazer a Reconquista acontecer. Em entrevistas ele descreveu a história como um Pulp Fiction do ano 3000 e chegou a afirmar que seria como Star Wars, só que melhor. O John Travolta tentou convencer grandes estúdios a financiar o filme, mas a resposta não foi das melhores. O Bill Mechanic, o ex-chefão da Fox, ele contou que o ator usou até outros membros da Cientologia para pressioná-lo. Ele queria que eu fizesse A Reconquista. Tinham cientologistas por toda parte me abordando, dizendo: "Estamos muito animados com esse filme. Sério? Vocês acham que me assustando eu vou querer fazer esse projeto?" O resultado, a Fox recusou e o Travolta teve que buscar outras alternativas. Quando John Travolta finalmente conseguiu divulgar que faria a Reconquista em 1995, ele não escondeu que via o projeto como um teste de seu poder em Hollywood. Em entrevista ao New York Daily News, ele declarou o seguinte, abre aspas: "Este filme é o auge de usar meu poder para alguma coisa. Eu disse ao meu empresário: se não podemos fazer agora o que queremos, de que adianta esse poder? Vamos testá-lo e tentar realizar as coisas em que acreditamos." Desde o início, estava claro que o John Travolta seria tanto produtor quanto protagonista do longa. O plano original era que a MGM distribuísse o filme e que o roteiro ficasse a cargo de J.D. Shapiro. No entanto, Shapiro foi demitido após recusar mudanças no roteiro que alterariam cenas e personagens importantes. Em 1997, o empresário do John Travolta tentou fechar um acordo com a Fox que substituiria a MGM como distribuidor, mas o acordo desmoronou. Executivos de grandes estúdios consideravam o projeto arriscado por vários motivos. Os efeitos visuais encareceriam a produção para algo próximo de 100 milhões de dólares, a história de Hubbard parecia ingênua e ultrapassada e havia um problema extra, a ligação com a Cientologia. Como um executivo de Hollywood resumiu, todo filme tem uns 10 fatores que podem afundá-lo. Esse tinha um 11º, que era a Cientologia. Ninguém queria se envolver nisso.
Depois de ser rejeitado pelos grandes estúdios, a Reconquista encontrou um salvador improvável, L. Samarra, um ex-dono de lavanderia que virou empresário de casas noturnas e mais tarde produtor de cinema. À frente da Franchise Pictures, o Samarra era conhecido por resgatar projetos pessoais de grandes estrelas, sempre negociando contratos incomuns e reduzindo drasticamente os orçamentos. Em 98, Samarra ficou sabendo do projeto por meio de Cassian Elves, um agente de Hollywood, e rapidamente entrou em contato com John Travolta. O ator, determinado a fazer o filme acontecer, aceitou reduzir seu cachê normal de 20 milhões de dólares. Além disso, para cortar ainda mais custos, a produção foi realocada para o Canadá, onde as filmagens e impostos saíam mais baratos. A estratégia da franchise de fazer filmes de grande porte com orçamentos menores era um mistério para muitos em Hollywood. Como a revista Variety apontou na época, os acordos de Samarra eram tão complexos e variáveis que deixavam os observadores coçando a cabeça. Mas para Travolta, isso pouco importava, ele finalmente tinha o financiamento para tirar a Reconquista do papel. A Reconquista foi estruturado como uma produção independente, com a Morgan Creek Productions assumindo a produção e a Warner Bros. Cuidando da distribuição nos Estados Unidos e em alguns mercados internacionais. O grande trunfo financeiro veio da Franchise Pictures, que negociou os direitos internacionais com a empresa alemã Entertainment AG em troca de 47% dos custos de produção, estimados em 75 milhões de dólares. A Entertainment ficou com a distribuição na Europa. O problema? Essa negociação acabou sendo a ruína da franchise. Anos depois, a Entertainment processou a produtora alegando que os custos foram inflacionados de forma fraudulenta e o processo levou a franchise à falência. Mas antes do desastre, L. Samarra, chefe da franchise, estava confiante no sucesso. Ele acreditava que o filme seria lucrativo, mesmo que fizesse apenas 35 milhões nos cinemas americanos. Como ele disse na época, abre aspas, o John Travolta nunca teve um filme de ação que faturasse menos que isso. O problema? A Reconquista arrecadou apenas 29,7 milhões mundialmente e se tornou um dos maiores fracassos de bilheteria da história. A ligação de A Reconquista com a cientologia era um problema para muitos em Hollywood, mas L. Samarra, o produtor do filme, tinha uma estratégia simples para contornar isso. Gritar repetidamente que era um filme de ficção científica estrelado pelo John Travolta. Ele sabia que assumir o projeto parecia loucura e até admitiu. Todo mundo achou que eu era maluco ou mentalmente retardado. Para vender a ideia, o Samarra ele descreveu o filme como o planeta dos macacos estrelado pelo John Travolta. Mas nem todo mundo comprou essa visão otimista dele, tá? Um produtor anônimo disse ao Los Angeles Daily News o seguinte: a Reconquista tem cheiro de morte, nunca deveria ter sido feito. É um projeto de 80 milhões de dólares só para inflar o ego do John Travolta. Até mesmo dentro da agência que representava o Travolta, a William Morris, havia resistência. O ator precisou ameaçar a sair da agência para que eles o ajudassem a viabilizar o filme, e se os rumores forem verdadeiros, nem mesmo outro cientologista famoso estava a bordo. Tom Cruise teria alertado a Warner Bros. De que a produção era uma péssima ideia. A assessoria de Tom Cruise negou essa história, mas, olhando para o resultado final, talvez ele estivesse certo. Quando a Reconquista começou a ganhar forma, John Travolta e seu empresário Jonathan Crane tomaram as rédeas da contratação da equipe. Um dos primeiros nomes que vieram à mente foi Quentin Tarantino, amigo do John Travolta e responsável por sua volta por cima em Pulp Fiction. No entanto, Quentin Tarantino recusou o convite e o cargo de diretor foi então oferecido a Roger Christian, um protegido de George Lucas que havia sido diretor de segunda unidade em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. A escolha foi feita a conselho do George Lucas, que possivelmente achava que o Christian poderia trazer algo da sua experiência na franquia Star Wars para o projeto de A Reconquista. A esposa do John Travolta, Kelly Preston, também teve um papel pequeno no filme, interpretando a namorada Psycho, interpretada pelo John Travolta. Inicialmente, o John Travolta havia planejado interpretar o protagonista Johnny, mas à medida que a produção avançava, ele achava que estava velho demais para o papel e acabou assumindo a vilania do filme. Durante a promoção do filme, Travolta se mostrou otimista sobre o futuro da franquia, afirmando que a primeira parte se tornaria um clássico cult, até mencionando que já existiam sites de fãs dedicados ao filme. Ele chegou a afirmar que uma sequência estava nos planos com entusiasmo. O roteirista Corey Mandel foi contratado para escrever o roteiro da sequência e tanto Travolta quanto os atores Forest Whitaker e Barry Pepper tinham contratos que os comprometeriam com o próximo filme. O plano era lançar a sequência em 2003 com a esperança de evitar a concorrência
concorrência com o lançamento de Star Wars Episódio 2 Ataque dos Clones. No entanto, o fracasso crítico e financeiro de A Reconquista foi devastador para os planos e a sequência nunca aconteceu e os planos foram cancelados, com os envolvidos no projeto aparentemente jogando a toalha, já que ninguém tinha gostado do primeiro e ninguém queria apoiar financeiramente o segundo filme. A Reconquista pode não ter conquistado corações nas bilheterias, mas com certeza ganhou o reconhecimento da Academia das Piores Produções, o famoso Framboesa de Ouro. O filme empilhou um total de 7 Framboesas de Ouro em 2001, empatando com o icônico Showgirls pelo recorde de vitórias em um único ano. Apesar de ter sido indicado em várias categorias, o único ator que escapou da honra de receber um Framboesa foi o Forest Whitaker. Whitaker foi indicado para pior ator coadjuvante, mas a vitória foi para Barry Pepper. Para quem tá perdido, a lista de vitórias do filme inclui pior filme, pior diretor, pior ator coadjuvante, pior atriz coadjuvante, pior roteiro e pior casal no cinema, né, que é o John Travolta e o Barry Pepper. Talvez a combinação mais desastrosa da história do cinema. E a glória não parou por aí. A Reconquista ainda levou prêmios especiais de pior drama dos nossos primeiros 25 anos em 2005 e pior filme da década em 2010. Então não é todo dia que você tem um filme marcando sua existência de forma tão, entre aspas, memorável. Quando até os próprios atores e membros da equipe começam a dar a entender que prefeririam não ter feito parte de um projeto, você já sabe que o filme tem problemas. O Pepper, em um momento de humor negro, ele disse que teria aceitado pessoalmente o prêmio de pior ator coadjuvante no Framboesa de Ouro, caso ele soubesse que ele seria o ganhador. Um reconhecimento ao menos, né? O diretor de fotografia, por sua vez, foi ainda mais direto. Ele explicou que a paleta de cores escuras e os ângulos distorcidos usados no filme não foram suas escolhas. O culpado, o orçamento reduzido para a iluminação, que ele considerou o mais baixo que ele já recebeu. Basicamente, ele disse assim: fui forçado a fazer o que pude com o que me deram. Porém, enquanto o elenco e a equipe se sentiam culpados pela produção desastrosa, o John Travolta foi o único a manter a postura de defesa. Ele sempre afirmou que faria o filme novamente se tivesse a oportunidade. Doidão. E a pergunta que eu faço é a seguinte: essa vontade de voltar para o projeto que o Travolta tem é uma confiança em sua visão ou uma tentativa desesperada de salvar sua reputação referente à Reconquista? Comenta aí e já aproveita e se inscreva no canal. Eu tô numa busca aí aos 100 mil inscritos esse ano, então a ajuda de cada um de vocês é mais do que essencial. Agradeço a cada um de vocês por assistirem ao vídeo, um grande abraço, cuidem-se muito bem, muita saúde e tchau!